Eu enterrei minha esposa e minha filha no mesmo dia, sob um céu de Lisboa que zombava da minha dor com um azul impiedoso, e naquela noite eu jurei que o homem responsável pagaria com a própria alma, mesmo que ele fosse o sangue do meu sangue. O acidente não foi um capricho do destino, foi uma garrafa de vinho do Douro derrubada por mãos trêmulas, mãos que eu conhecia desde a infância, e quando o caixão de Maria desceu à terra vermelha de Sintra, eu soube que a vingança não esperaria pela justiça dos homens. Mas o mais chocante foi descobrir, horas depois do funeral, que minha sogra havia mentido para mim durante anos. O amante dela não era um estranho, mas o meu próprio pai, e o segredo que eles guardavam era a faísca que incendiou tudo. O sol de verão em Lisboa batia forte nas pedras irregulares da calçada, como se quisesse me lembrar de que a vida seguia seu curso impiedoso, mesmo quando o meu havia sido arrancado pelas raízes. Eu caminhava pelas ruas estreitas do bairro Alto, o eco dos meus passos misturando-se ao burburinho distante de turistas rindo em terraços, mas para mim, cada som era uma lâmina afiada roçando a pele. Meu nome é João Mendes, e há 3 meses, eu era um homem comum, engenheiro civil de 42 anos, casado com Maria, a flor mais delicada que Lisboa já viu, e pai de Ana, uma menina de 7 anos cujos cachos pretos dançavam como ondas do Tejo ao vento. Agora, eu era um fantasma, um invólucro vazio carregando o peso de 2 caixões frescos na memória. O acidente aconteceu numa curva traiçoeira da Estrada Nacional 247, perto de Cascais, onde o Atlântico se esconde atrás de pinheiros altos e o ar cheira a sal e promessas quebradas. Maria dirigia o nosso velho Citroën, voltando de um piquenique em Sintra, Ana no banco de trás, cantando uma daquelas canções infantis sobre fadas e castelos que só as crianças portuguesas conseguem tornar mágicas. O outro carro surgiu do nada, um Mercedes prateado que serpenteava como uma cobra embriagada. O impacto foi brutal, metal torcido, vidro estilhaçado, e o silêncio que veio depois, um silêncio que ainda ecoa nos meus ouvidos como o último suspiro de um moribundo. Eu cheguei ao hospital de Santa Maria horas depois, chamado por um polícia que falava com a voz embargada, como se soubesse que estava entregando uma sentença de morte. Maria estava na UTI, conectada a máquinas que bipavam como um relógio contando os minutos para o fim. Ana não chegou nem a isso. O trauma craniano foi instantâneo, disseram os médicos, com aquela frieza clínica que nos faz odiar a ciência. Eu segurei a mão de Maria até o fim, sentindo os dedos dela enfraquecerem, e nela sussurrei promessas vazias de um futuro que nunca teríamos. Volto logo, amor, menti, enquanto o monitor se calava. Os dias seguintes foram um borrão de papelada, inquéritos e olhares piedosos dos vizinhos no prédio de Alcântara. O condutor do Mercedes era um homem chamado António Ribeiro, 58 anos, um importador de vinhos de Vila Nova de Gaia que havia bebido demais num almoço de negócios. O álcool no sangue dele era 3 vezes o limite legal, e o carro que ele dirigia não era dele, pertencia a uma empresa familiar, Mendes e Filhos, um negócio de construção que meu pai fundara há décadas. Foi aí que o nó se apertou no meu estômago pela primeira vez. Porque o carro do meu pai? Porque António Ribeiro, um nome que eu vagamente associava a jantares de família em que ele aparecia com garrafas de Porto e risadas forçadas. Meu pai, Manuel Mendes, era o pilar da nossa família, um homem de 70 anos, robusto como os carvalhos do Alentejo, com mãos calejadas de anos erguendo edifícios em Lisboa e no Porto. Ele e minha mãe, Isabel, viviam numa casa modesta em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao sal do rio. Eu os havia deixado para trás quando me casei, construindo minha própria vida com Maria, mas agora, com o apartamento vazio e quando os fantasmas de risadas infantis, eu não tinha escolha. Vem para casa, filho, disse minha mãe ao telefone, a voz trêmula como folhas ao vento. Aqui é o teu lugar. E assim, com uma mala surrada e o coração em farrapos, eu parti para Belém na primeira manhã após o funeral. A viagem de autocarro pelo Tejo era uma tortura lenta. O rio brilhava sob o sol, preguiçoso e indiferente, enquanto eu revivia o relatório da polícia na mente. O Mercedes havia sido emprestado por meu pai António num favor de amigo. Eles se conheciam há anos, de negócios e golfe em Cascais. Meu pai não mencionara nada no telefonema apressado após o acidente, só condolências secas e uma oferta de ajuda financeira que eu recusei com raiva surda. Porquê? Por que esconder isso? As perguntas fervilhavam como maré alta, mas eu as engoli, focando no ronco do motor e na vista das docas distantes. Cheguei à casa dos meus pais ao meio-dia, o sol escaldante transformando o ar em forno. A casa era como eu lembrava, paredes caiadas, azulejos azuis nas escadas, um jardim minúsculo com laranjeiras que minha mãe mimava como filhas.
Ela me recebeu na porta, os olhos inchados de lágrimas não choradas, e me abraçou com força, o cheiro de lavanda e pão fresco invadindo minhas narinas. Joãozinho, meu menino, murmurou, usando o apelido da infância. Meu pai estava no escritório improvisado na garagem, papéis espalhados como folhas de outono. Ele se levantou devagar, a barba grisalha tremendo ligeiramente, e me deu um aperto de mão firme demais, como se quisesse transmitir força que nenhum de nós tinha. O almoço foi um ritual tenso, bacalhau à brás, o prato que minha mãe cozinhava para ocasiões solenes, servido em pratos de porcelana rachada pelo tempo. Conversamos sobre trivialidades, o tempo, o tráfego na ponte 25 de Abril, o novo Papa que o Vaticano anunciara. Mas o elefante na sala era o acidente, o Mercedes, António. Meu pai desviava o olhar para o prato, mastigando devagar, enquanto minha mãe enchia os copos de vinho tinto com mãos nervosas. Ele está devastado, o pobre, disse ela finalmente, referindo-se a António. Perdeu a licença, a empresa. Tudo. Eu assenti, sentindo o vinho azedar na boca. Devastado? E eu? Minha família estava no chão, e ele lamentava uma licença. A tarde se arrastou em silêncios pesados. Eu me instalei no antigo quarto, as paredes ainda cobertas de pôsteres desbotados de fado e futebol do Benfica. Deitei na cama estreita, o colchão afundando sob meu peso, e fechei os olhos, esperando o sono vir como misericórdia. Mas o sono não veio. Em vez disso, veio a raiva, uma raiva pura, como o fogo que queima as vinhas no Douro após a colheita. Eu me levantei, desci as escadas na penumbra, e entrei na cozinha para pegar um copo d'água. Foi aí que ouvi as vozes, baixas, urgentes, filtrando-se pela porta entreaberta do escritório do meu pai. Ele não pode saber, Manuel. Não agora. Era minha mãe, a voz um sussurro rouco. Eu sei, Isabel. Mas e se ele descobrir? O João é teimoso como o diabo. E o António? Ele bebeu porque brigamos, por causa dela. Dela? Tu falas da tua secretária. Ou da minha cunhada? Meu coração parou. Dela. Secretária. Cunhada. Eu me encostei à parede, o copo esquecido na mão, enquanto as peças começavam a se encaixar como um mosaico cruel. Minha sogra, a viúva devota que chorara no funeral, havia mencionado uma vez, em tom casual, um amigo de família que ajudara nas finanças após a morte do meu sogro. António Ribeiro. E agora, isso. Meu pai, o homem íntegro, o patriarca, envolvido em mentiras que cheiravam a traição e adultério. A raiva subiu como baile, mas eu a segurei, respirando devagar. Não era hora. Ainda não. A noite caiu sobre Belém como um manto pesado, as luzes do Tejo piscando ao longe como olhos acusadores. Jantamos cedo, sopa de couve e pão alentejano, e subimos cedo para os quartos. Minha mãe beijou minha testa, murmurando orações à Virgem de Fátima, enquanto meu pai me deu um aceno rígido da porta. Durma bem, filho. Amanhã falamos. Falei. Sobre o quê? As chaves do Mercedes que matou minha família. Deitei na cama, o relógio marcando as 10 da noite, o tic-tac ecoando como um coração mecânico. O sono veio em fragmentos, assombrado por sonhos de Maria rindo na praia de Carcavelos, Ana construindo castelos de areia que o mar levava. Acordei sobressaltado às 2 da manhã, o suor colando a camisa às costas, o quarto sufocante. Desci as escadas na escuridão, guiado pelo instinto, em busca de ar fresco. A cozinha estava vazia, mas a porta dos fundos, que dava para o jardim, estava entreaberta. Vozes novamente, não da minha mãe, mas de um telefone. António, cala-te. O João está aqui em casa. Não me ligues a esta hora. Meu pai, sussurrando no jardim, o brilho da lua iluminando seu rosto envelhecido. Mas Manuel, eu não aguento. A culpa. A tua culpa também. Se não tivesses-me dito para ir buscar o vinho, se não tivéssemos brigado por causa da Isabel. Isabel. Minha mulher. Tu estás louco. Foi por causa da tua amante, a secretária da empresa dela. O mundo girou. Minha mãe. Isabel. Amante. Secretária. As palavras se entrelaçaram como cipós venenosos, sufocando o ar.
Meu pai e Antônio, rivais não só nos negócios, mas no leito de traições antigas. E o acidente, o vinho, a briga, o Mercedes emprestado num acesso de raiva. Tudo ligado à minha família, à teia de mentiras que eles teciam enquanto eu enterrava a minha. Eu empurrei a porta, o rangido e quando como um tiro. Meu pai se virou, o telefone caindo da mão, o rosto pálido sob a lua. João. O que fazes acordado? Acordei com a verdade, pai. Ou pelo menos com o fedor dela. Minha voz era um rosnado baixo, controlado, mas os punhos cerrados tremiam. Ele gaguejou, pegando o telefone do chão, mas eu já havia visto o suficiente. A primeira rachadura na fachada da nossa família havia-se aberto, e na primeira noite, tudo começou a quebrar. Eu não dormi mais aquela noite. Fiquei sentado na cozinha, uma garrafa de aguardente ao lado, não para beber, mas para lembrar o veneno que correria nas veias do culpado. O sol nasceu devagar sobre o Tejo, tingindo o céu de rosa e laranja, mas para mim, era o alvorecer de uma guerra. Eu precisava de provas, de lógica fria para dissecar essa podridão. Comecei pelo telefone fixo da casa, discando o número da polícia com mãos firmes. Quero o relatório completo do acidente, exigi ao inspetor, que hesitou mas cedeu após eu mencionar o nome da família. Horas depois, um envelope marrom chegou por estafeta, selado com o brasão da GNR. Lá estava, depoimentos, fotos do local, análise toxicológica. Antônio havia sido visto saindo de um bar em Cascais, discutindo com um homem mais velho, descrição batendo com meu pai. O Mercedes fora emprestado, para um favor urgente, segundo o registro da empresa. E então, o detalhe que me gelou, uma mensagem de texto no telemóvel de Antônio, recuperada pela Forensics: vem já, Manuel quer falar da Isabel. Não bebas mais. Enviada horas antes do impacto. Isabel, minha mãe. A teia se apertava. Confrontei minha mãe ao meio-dia, enquanto ela lavava a louça, as mãos mergulhadas em água morna e sabão de oliva. Mãe, quem é a amante de Antônio? As palavras saíram como pedras, e ela deixou o prato escorregar, estilhaçando-se no lava-louça. Seus olhos, castanhos como os meus, se encheram de pânico. João, não é nada. Histórias velhas. Mas eu insisti, a voz subindo como uma onda no mar da Ericeira. Ela cedeu aos poucos, anos atrás, quando meu pai viajava para o Algarve em obras, Antônio havia se aproximado dela, não como amante, mas como confidente, depois algo mais. Uma traição passageira, jurou ela, mas que reacendera ciúmes eternos entre os dois homens. Teu pai nunca soube. Ou fingiu não saber. Fingiu. A palavra ecoou na minha mente como um verdito. Meu pai, o homem que me ensinara a ser honesto como o granito das fortalezas de Óbidos, havia fingido ignorância enquanto o mundo desabava. E o acidente? Foi um mal-entendido, choramingou ela. Antônio bebeu para esquecer a briga com teu pai, sobre mim. Eu ri, um riso seco e amargo, como o vinho azedo do Alentejo. Mal-entendido. Minha filha morta por um mal-entendido. A tarde trouxe meu pai de volta da empresa, o rosto marcado por olheiras profundas. Ele tentou uma conversa, sentando-se à mesa com uma garrafa de cerveja Superboc. Filho, sobre ontem. Eu não queria que soubesses assim. Eu o encarei, os olhos frios como o aço das vigas que eu prostava. Soubesse o quê, pai? Que emprestaste o carro a um bêbado que matou a minha família por causa de uma traição tua. Ele empalideceu, a garrafa tremendo na mão. Não foi por isso. Antônio e eu. Tínhamos negócios. O vinho era para um cliente. Mentira. Eu via nos seus olhos, o desvio, o tremor na mandíbula, como quando ele mentia sobre notas na escola. A tensão cresceu como uma tempestade no Cabo da Roca. Jantamos em silêncio, o ar carregado de eletricidade. Minha mãe serviu rojões à transmontana, mas ninguém comeu. Às 10, meu pai se retirou para o escritório, e eu o segui, silencioso como uma sombra. A porta estava entreaberta novamente, e lá estava ele, ao telefone. Antônio, fica quieto. O João suspeita, mas eu controlo. A Isabel não dirá nada. Controlo. Como se minha mãe fosse uma marionete, como se a dor fosse um interruptor. Eu entrei sem bater,
o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa. Controlo. Tu controlas o quê, pai? As mentiras que custaram a vida da Ana. Ele desligou abruptamente, o rosto contorcido em pânico. João, ouve-me. Foi um erro. Eu emprestei o carro porque ele jurou estar sóbrio. A briga foi pessoal. Pessoal. A palavra detonou algo em mim. Eu avancei, agarrando a gola da sua camisa, sentindo o cheiro de tabaco e suor. Pessoal. Minha filha tem 7 anos, pai. 7 anos de sonhos que tu ajudaste a enterrar. Ele não resistiu, os olhos baixos, murmurando desculpas que soavam como cinzas. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava o jardim, eu planejei. Não seria violência bruta, isso era para tolos. Seria psicológico, uma dissecação lenta da alma dele, como um cirurgião expondo nervos. Comecei ligando para um advogado amigo em Coimbra, pedindo conselhos sobre herança e responsabilidade civil. Podes processar a empresa, João. O carro era da Mendes e Filhos. A empresa. Meu pai havia como seu legado, o sangue da família. Eu a usaria como lâmina. Os dias se arrastaram em uma rotina de fingimentos. De manhã, eu ajudava minha mãe no jardim, arrancando ervas daninhas com fúria controlada, enquanto ela contava histórias da infância para preencher o vazio. À tarde, ia à empresa com meu pai, fingindo interesse nos projetos, pontes sobre o Douro, condomínios em Faro. Mas eu observava, os livros contábeis mal geridos, os impostos atrasados, os sussurros com António, que ainda ligava apesar de tudo. Ele apareceu uma vez, um homem encurvado, olhos instados, suplicando perdão na garagem. João, por favor. Eu amava a Maria como uma filha. Eu o encarei, a raiva uma fornalha. Amas. Tu a mataste, António. E o meu pai ajudou. Meu pai interveio, levando-o embora, mas o dano estava feito. Naquela noite, durante o jantar, eu soltei a primeira flecha. A empresa está fraca, pai. Um processo por negligência pode acabar com ela. Ele engasgou com o vinho, tossindo. Que processo? Não há base. Minha mãe congelou, o garfo suspenso. Assim, respondi calmamente. O carro da empresa num acidente fatal. E testemunhas da briga. Silêncio. Então, o caos. Ele gritou, acusando-me de ingratidão. Ela chorou, implorando paz. Mas a semente da dúvida estava plantada, ele via o abismo se abrindo. Eu aprofundava a investigação sozinho, noites em claro com o laptop, vasculhando e-mails antigos da empresa. Encontrei transferências suspeitas para uma conta em nome de I. Ribeiro, Isabel. Não, a amante de António, a secretária que minha mãe mencionara. A teia se expandia, meu pai usara fundos da empresa para encobrir dívidas de jogo de António, em troca de silêncio sobre a traição. Silêncio que custara vidas. A primeira noite de verdade quebrou com uma discussão explosiva. Meu pai, embriagado por uísque escocês que ele escondia na garagem, invadiu o meu quarto às 3 da manhã. Tu queres destruir tudo, não é? A família, o legado. Eu me levantei, enfrentando a luz fraca do abajur. Legado? Tu destruíste o meu quando entregaste as chaves a um assassino. Ele balançou o punho, mas parou, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Eu não sabia. Eu amava a Isabel, mas ela. Ela me traiu primeiro. Primeira? A confissão veio aos pedaços. Minha mãe e António, anos de adultério, meu pai, vingando-se com a própria secretária, a briga final, sobre herança e segredos, levando ao vinho e ao acidente. Eu o empurrei contra a parede, o impacto ecoando como um trovão. Sai daqui, pai. Antes que eu faça algo que não possamos desfazer. Ele saiu cambaleando, mas o dano era irreversível. Na manhã seguinte, minha mãe confessou tudo. O caso com António começou como consolo após uma depressão, mas virou vício. Meu pai soubera perdoar em público, mas apodrecia por dentro. Nós éramos fracos, João. Perdoa-nos. Perdoar. A palavra era veneno. Eu avancei o plano, contratei um detetive particular de Setúbal, um homem discreto chamado Vasco, especialista em fraudes. Encontra tudo sobre as transferências, ordenei.
Dias depois, relatórios. Meu pai desvia fundos para pagar chantagem de António, que ameaçava revelar o adultério à família estendida. A empresa estava à beira da falência, sustentada por mentiras. Eu mostrei os papéis a meu pai numa tarde chuvosa, o Tejo cinzento lá fora. Isto acaba, pai. Ou tu confessas à polícia, ou eu o faço. Ele desabou, ajoelhando-se no tapete da sala, soluçando como uma criança. Eu fiz pelo bem da família. Pela tua mãe. Pelas aparências, quis dizer. Minha mãe entrou, vendo a cena, e juntou-se a ele no chão, um par de sombras quebradas. Mas eu sentia apenas nojo, nojo da fraqueza que destruíra tudo. Vocês não são família. São estranhos. A vingança se intensificava. Liguei para o advogado, iniciei o processo contra a empresa e António, citando negligência e conluio. A notícia vazou para o Correio da Manhã, manchetes gritando acidente fatal, segredos de família em julgamento. Meu pai envelheceu 10 anos em uma semana, recusando comida, bebendo em segredo. Minha mãe, outrora vibrante, tornou-se um espectro, rezando rosários intermináveis. Uma noite, António apareceu na porta, desesperado. João, por favor. Eu confesso tudo se tu parares o processo. Eu o deixei entrar, sentando na cozinha sob a luz nua da lâmpada. Confessa o quê? O adultério com a minha mãe. Ou como o meu pai te pagou para calar. Ele empalideceu, gaguejando. Como sabes? Eu ri, frio. Eu sei tudo. E tu vais pagar, na cadeia, sem um tostão. Ele implorou, oferecendo dinheiro, mas eu o expulsei, trancando a porta atrás dele. O clímax veio numa tempestade que assolou Lisboa, trovões ribombando como juízos divinos. Meu pai, enlouquecido pela pressão, tentou suicídio, engolindo pílulas no banheiro, encontrado por minha mãe que gritou pela casa. Eu chamei a ambulância, segurando sua mão enquanto os paramédicos o estabilizavam. No hospital de São José, ele acordou com tubos no nariz, olhos vidrados. Perdão, filho. Eu falhei contigo. Eu encarei, a raiva agora uma calmaria exausta. Sim, falhaste. Mas a vingança não é só dor, é verdade. Os meses seguintes foram o desfecho lógico, o processo arruinou a empresa, forçando-a à liquidação. António pegou 10 anos por homicídio culposo agravado, meu pai testemunhou contra ele em troca de imunidade parcial, confessando o desvio de fundos. Minha mãe pediu divórcio, mudando-se para uma casa pequena em Évora, onde o silêncio do Alentejo poderia curar feridas. Eu vendi o que restava, comprei uma cabana em Sagres, onde o Atlântico ruge eterno, e comecei a escrever, não para perdoar, mas para lembrar. Na primeira noite de volta àquela cabana, sob estrelas que brilham como olhos de Ana, eu quebrei a última foto da família, o vidro estilhaçando como as ilusões. Não era o fim da dor, mas o começo de uma vida sem mentiras. E nisso, encontrei uma paz gaiola, dura como as falésias portuguesas.